compartilhar esse texto aqui, em 2 Crônicas, capítulo 5. O tema dessa mensagem hoje, queridos, é contemplando, somos transformados. Contemplando. A palavra contemplar, ela tem um pouco do significado de adorar. Adorar está relacionado a admirar. Quando você admira algo, e o Senhor, quando nós o adoramos, Ele se torna aquilo que nós estamos admirando. Só que o interessante é que esse contemplar, esse admirar, ele te leva a conhecer, a ter intimidade. E aí, à medida que você começa a contemplar, começa a conhecer e começa a ter intimidade, você começa a ser transformado. E é o tema da mensagem dessa noite, está aqui. Você já abriu a sua Bíblia aí em 2 Crônicas, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 2, amém? Vocês estão aí, amém? A palavra do Senhor, ela diz assim: Congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos e os príncipes das famílias dos israelitas em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei. E na ocasião da festa, que foi no 7º mês, vieram todos os anciãos de Israel. E os levitas tomaram a arca e a levaram para cima, com a tenda da congregação, e também os utensílios sagrados que nela havia. Os levitas, sacerdotes, é o que fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se reunira a ele, estavam diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podia contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e do alto cobriam a arca e os varais, e os seus varais. E os varais sobressaíam tanto, que suas pontas eram vistas do santo lugar, defronte do santo dos santos. Porém, de fora não se viam. Versículo 10. Aí estão os varais até o dia de hoje. Nada havia na arca, senão as 2 tábuas que Moisés ali pusera, junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, ao saírem do Egito. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, sem respeitarem os seus turnos. E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes, harpas, e com eles até 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas. E quando, em um único som, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando se levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, para louvarem o Senhor,
porque Ele é bom, aleluia, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, aleluia, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus, aleluia. Pai eterno, Pai querido, nós pedimos ao Senhor nessa noite, Pai, abra os olhos do nosso entendimento, desvendas, Pai amado, tira o véu, remove todo o véu, para que nós possamos compreender, Senhor, o significado, para que nós possamos compreender, Pai, a importância de adorar na Tua presença, Pai. Que, Pai amado, o Teu Espírito Santo nessa noite, Senhor, aonde chegar, Pai amado, essa transmissão, Pai, as pessoas que estiverem assistindo em casa, pela internet, Senhor, nós oramos nessa noite, abra os olhos do entendimento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, nós queremos Te conhecer, não de ouvir falar, mas de estar contigo em todo tempo. Pai, aonde estiverem ouvindo, Pai, a Tua presença venha se manifestar. Tira todo o medo, tira toda a angústia, tira todo o desejo de suicídio, de morte, em nome do Senhor Jesus. Toda amargura, toda tristeza, todas as trevas, toda a escuridão, toda a cegueira espiritual, toda a incredulidade, caia por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Espírito de Deus sopre no teu interior, sopre dentro de você nessa noite, e você venha experimentar um novo nascimento, em nome do Senhor Jesus, para o teu louvor e para a tua glória, Pai. Amém, Senhor. Amém. Queridos, essa é uma passagem muito conhecida, essa é uma passagem bastante ministrada, e um dos momentos assim que eu olho no Antigo Testamento e que eu vejo algo extraordinário acontecer, algo magnífico, algo inexplicável, algo que a ciência não é capaz de explicar, e que nós também não conseguimos explicar, e que quem tentou, escrever essa passagem aqui, com uma linguagem humana, uma linguagem, ele tentou explicar o que aconteceu naquele lugar, naquele momento. Todos nós sabemos que Deus é Espírito, amém? Todos nós sabemos que Deus é Espírito, e Espírito você não toca, Espírito, Espírito não é matéria. Existem coisas espirituais que são difíceis de você explicar, difícil de você falar para alguém, contar uma experiência que você teve com Deus. Mas, meu querido, eu gostaria de falar uma coisa para você nessa noite. O que transforma a vida de uma pessoa, o que transforma a vida de um homem, o que transforma a vida de uma mulher, o que transforma a vida de uma criança, o que transforma a vida de um jovem, de um adolescente, o que transforma a vida de um ser humano, é a sua experiência pessoal com o seu Criador. Com o seu Criador. Existem vários templos no mundo, existem vários prédios, existem vários edifícios espalhados pelo mundo inteiro. Existem igrejas, existem catedrais, sim, existem sinagogas, existem várias coisas, querido. Existem lugares onde as pessoas entram para prestar culto em que elas não falam nada. Existem lugares assim. E a pessoa fala, não, você entra ali naquela casa, você entra aqui naquele lugar, você senta, não tem instrumento, não tem pessoas falando, não tem pessoas meditando, não tem nada. Você entra, fica em silêncio,
faz a tua meditação, faz a tua prece, a tua oração, e aí você sai e volta para a tua casa. Existem pessoas que se sentem bem assim. Existem pessoas que falam, ah, legal, bacana, não tem barulho, não tem som. Ah, eu fui lá, é um espaço que ecumênico, é para todo mundo. Qualquer um pode entrar lá, sentar, fazer tal e sair. Mas, meu querido, eu queria falar uma coisa para você nessa noite. A Bíblia, a palavra de Deus, ela foi escrita para mostrar para nós, para apresentar para nós um Deus, um ser espiritual, um Pai, um Criador, que quer se relacionar, que quer interagir com aqueles que o adoram. Deus não quer que você venha no lugar e você sente, você pare, e você fique quieto e não aconteça nada. Não, Deus não quer isso. Deus, quando atrai pessoas, Deus quando atrai homens, Deus quando atrai mulheres, crianças, jovens, Ele atrai porque Ele quer tocar, porque Ele quer se apresentar, porque Ele quer se fazer conhecido. Aqui nós estamos vendo um momento de uma experiência entre homens, entre seres vivos e um Deus espiritual. Um dos momentos, mas não foi o único na história. Foi um dos momentos. Se você começar a ler o Antigo Testamento, você vai ver vários momentos. Vários momentos. Em que um homem, ele tem uma experiência com Deus, onde Deus se apresenta a ele, de uma maneira diferente. Salomão aqui, ele está consagrando uma casa, um templo, que durou anos para ser construído, que consumiu muito dinheiro, muitos recursos. Mas, meu querido, o mais importante ali não eram os recursos, o mais importante ali não era o ouro, não era a beleza física. A gente começa a ler a história, você começa a ver as imagens assim e tal. Era um lugar lindo, lindo. Era um lugar com detalhes, ornamentos, coisas arquitetônicas para aquela época, madeira talhada, coisas agradáveis aos olhos. Mas, meu querido, Deus não estava preocupado com as coisas materiais. O que estava atraindo o coração de Deus para aquela casa não era o ouro, não era a prata, não era as coisas ornamentais que estavam lá, não era isso que estava atraindo a presença de Deus. A gente olha aqui no último versículo, olha que engraçado, não sei se você já parou para pensar nisso. Quem deu o mandamento para Moisés, falando como que deveria ser o serviço dos sacerdotes? Quem falou para Moisés? Não foi o Senhor? O Senhor não deu tudo? O Senhor falou para Moisés, deixou tudo escrito. Lá no tabernáculo, como é que ia ser o serviço dos sacerdotes, como é que ia tudo. A roupa que eles iam usar, tudo. Deus falou, deixou tudo escrito. Deus deixou todo o manual de como era prestar culto para Ele. Não é verdade? E aí quando a gente olha aqui no final desse tempo, dessa passagem, a gente nota que Deus deu tudo para ele. Deus deu a planta, Deus deu a lista de material, Deus deu tudo. Falou como vai funcionar, como que vai ser levita, como é que... Deus tudo, meu querido, Deus deu tudo. O script inteiro, falou, é assim. Só que quando você chega nos últimos versículos aqui, Deus só não falou uma coisa para eles. Deus só não falou uma coisa para eles. Deus não falou para eles como eles iam lidar com a glória dele. Deus não falou para eles, quando eu entrar aí vocês vão ter que fazer assim, assado. Não. Deus falou como eles iam fazer tudo antes de Deus chegar.
Antes de chegar, Deus deu tudo. E aí eles fizeram. Eles obedeceram. Você nota aqui, meu querido, que o resultado da glória de Deus é o resultado de algumas coisas na nossa vida prática. A gente quer a glória de Deus, mas vamos atentar para algumas coisas práticas que Deus mandou eles fazerem antes. A primeira coisa que você vê aqui, eu já falei da oferta, não vou repetir. Tinha que ter material, tinha que ter tal, tinha que ter recurso. Deus falou, você traz, tem que construir. Sacrifício, se desprender, primeira coisa. E faz parte da vida cristã. A oferta, o honrar a Deus. Se desprender das coisas materiais. Se eu quero experimentar as coisas espirituais, eu tenho que me desprender um pouco das coisas materiais. Eu tenho que entender que eu sou mordomo. Mas eu não vou falar isso que eu já falei na oferta. A outra coisa super importante aqui, que a gente nota aqui nos primeiros versículos. Você nota que a palavra fala assim, ó. Todos os anciãos de Israel. Que ouçam isso mesmo. Todos. Sabe o que é ancião, irmão? Os mais velhos. Todos. Eles saíram de onde estavam. Meu, já viu um idoso sair? Lá de longe, para ir para Jerusalém. Para onde ele foi? Jerusalém. Pergunta para o idoso. Eu fiquei refletindo nisso. Se é fácil. Um idoso sair. A pé. Não tinha metrô, não tinha avião, não tinha nada. Isso aqui, né? Eles saíram. E eles foram até aquele lugar. Sabe por quê? Todos os anciãos, não fala que eram todos os jovens, não eram todos os adolescentes. Por que eram todos os anciãos mais velhos? Porque era o povo que passou a vida inteira ouvindo da construção desse templo. É o povo que passou a vida inteira ouvindo, e um dia chegaram para ele e falaram assim, ó, concluiu a obra, vai inaugurar. Sabe o que ele fez, pastor Léo? Levantou, pegou o cajado, eu vou até a casa do meu Deus. E foi, ó. Foi no ritmo dele, irmão. Pergunta para essa pessoa se foi fácil ir até a casa de Deus. Não. Pergunta se ele sentiu dor. Sentiu, mas ele foi. Ele foi até a casa de Deus. Porque não é a idade, não é a força, mas é o coração. É o coração que busca. É o coração que vai atrás. Que não dá desculpa. Os anciãos eram os primeiros que poderiam dar desculpa. Já estou velho, né? Já trabalhei demais, já servi mais, os mais novos. Não. Mas eles foram até a casa de Deus. Vocês estão aí, amém? Qual a desculpa? Né, para aqueles que estão em casa? Qual a desculpa que você está dando para não vir à casa de Deus? Qual a desculpa que você tem arrumado a vida inteira? Não dá. E às vezes você quer grandes resultados, grandes coisas na sua vida, mas a gente tem que buscar. Buscar a presença de Deus. A outra coisa que é super importante que a gente encontra nesse texto é sobre sacrifício. Você começa a ler ali e fala que quando eles se ajuntaram, eles reuniram, eles começaram a sacrificar ovelhas e bois. E fala que era incontável. Querido, aí entra uma coisa maravilhosa. Para entrar na presença de Deus, eles tinham uma consciência. Eles tinham uma consciência de que tipo de Deus que eles estavam lidando. Eles tinham a consciência da santidade de Deus. Eles tinham a consciência de que o Senhor, Ele era um Deus extremamente zeloso. E Ele já tinha dado toda a lei, tudo para eles. Olha, se tiver pecado, vai morrer. O salário do pecado é a morte. Então eles estavam ali sacrificando, matando boi, matando ovelha,
olha, nós estamos aqui neste momento para entrar na presença do Senhor. E aquilo ali ficou marcado para aquelas pessoas. Para o judeu, depois eu vou pegar um texto de Paulo, você vai entender aonde eu vou chegar. Quando Paulo vai ministrar, o apóstolo Paulo, ele começa a pregar para a igreja primitiva, um dos grandes problemas que os judeus tinham, num primeiro momento, quando se convertiam, é que eles pensavam em adorar a Deus desse jeito que estava aqui do Velho Testamento. Eu preciso sacrificar, eu preciso matar, eu não sou digno, E Paulo, quando vem falar para eles, fala assim, olha, você precisa remover o véu. Aí Paulo se refere aos judeus que estavam se convertendo. Quando eles se convertem, o véu é removido. O que é o véu? É esse entendimento antigo, esse entendimento fora da vontade de Deus, é esse entendimento religioso. Eu, quando me converti, muitos de nós aqui, quando nos convertemos, a gente passa por esse processo no começo de entender o que é adorar a Deus. Eu não entendia muito esse negócio de fechar e orar e levantar a mão. Eu vinha de um outro segmento, que era uma coisa mais, sem muito gesto, sem muito tal, então eu ficava meio incomodado com os outros até que o Espírito Santo começou a remover o véu, começou a abrir o meu entendimento, começou a mostrar o que é adorar a Deus, como contemplar a Deus, podemos contemplar a Deus. Mas só para a gente entender, aqui Salomão, ele começa a sacrificar, sacrifício. Por que hoje nós podemos entrar na presença de Deus? Por que você pode entrar na presença de Deus? Porque você pode fechar os teus olhos e começar a orar e você entrar no Santo dos Santos. O templo aqui, ele representa a vida com Deus. Só um entrava no Santo dos Santos. Só um. Só o sumo sacerdote. É como se aqui fosse o templo. E tivesse aqui um pátio lá fora, era mais ou menos isso. Um pátio lá fora, onde aconteciam algumas coisas. Havia o santo lugar, aonde o sacerdote entrava, e havia, amados, uma cortina, e aqui dentro é o Santo dos Santos. Aqui só o pastor Aguinaldo, pastor presidente, ele entra. Ali é ele Deus, uma vez por ano, né, pastor? Uma vez por ano. E aí o pastor Aguinaldo, estou representando aqui o que acontecia aqui. Ele entrava com a cordinha amarrada, ia lá adorar a Deus. Isso era a mentalidade que as pessoas tinham naquela época, querido. Assim era a forma que Deus havia colocado para eles adorarem a Deus. Um só entrava na presença de Deus e saía. E Deus havia dado todo o script para eles. Só que nesse dia aqui, além do sacrifício, havia uma outra coisa dentro da casa de Deus. Diga comigo, música. Música. Havia música dentro da casa de Deus. Uma coisa que Deus ama é música, som. Deus ama ser louvado. E aí você vê instrumentos de percussão, você vê instrumentos de sopro, você vê várias coisas. Deus gosta de música. A casa de Deus tem que ter música. Um dia pergunta para Deus por que ele colocou assim, eu não sei, mas ele gosta de música. Mas uma coisa que é interessante, que aí eu gostaria de falar para você, é que a música, ela mexe com o nosso estado de espírito, não mexe? A música mexe com a nossa alma. A música, ela mexe com as nossas emoções.
A música, ela mexe, ela nos faz despertar. Ou também, se você depender da música que você ouvir, faz você passar raiva. Tão ruim que é a música. Mal tocada. Faz você passar raiva, mas se a música ela é agradável, ela faz bem. A casa de Deus tem que ter música. Grava isso no teu coração, querido. A casa de Deus tem que ter música. E eu pergunto para você, que música tem tocado dentro de você? Porque a palavra de Deus diz que hoje nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós hoje somos a casa de Deus. E a casa de Deus tem que ter música. Eu estou falando de louvor, estou falando de adoração, estou falando de muito mais que isso, meu querido. Que a música, o louvor, o que você quiser colocar, ela mexe, ela te dá um up. Quando eu estou trabalhando, fazendo as coisas na semana, se eu percebo isso, se eu fico sem ouvir música, eu fico ali, ó, down. Acontece isso com você? Fica lá, cansado, pensando um monte de coisa. Meu, mas quando eu ponho um fone, ponho música, aí eu começo, a Cláudia vem lá, estou lá, dou uns berros, a Cláudia, o que foi? Nada não, esquece. Meu, a música mexe, cara. A música faz você esquecer, faz você, a tua alma se alegrar. Aquelas pessoas estavam ali dentro daquele templo, mas tinha que acontecer alguma coisa antes, atrair a presença. O que atrai a presença de Deus? Corações alegres, corações ansiosos, corações felizes. Ele vai vir, ele vai chegar, vamos tocar. E aí eles começaram a tocar. Som aí, vai lá. Aquela bateção, não fala que ritmo de música que era, mas fala que eles começaram a tocar. A casa se encheu de música. Aleluia. Tem casa que só toca lamento. Tem casa que só toca música que não presta. Depois reclama que a vida é uma tragédia. Toca outra música dentro de você. Experimenta outra música dentro de você. Experimenta uma música celestial dentro de você. Experimenta cânticos espirituais dentro de você. Deixa uma outra música entrar dentro de você. Deixa o Espírito Santo de Deus entrar dentro de você. Deixa ele começar a fazer a obra dentro de você. E aí eles começaram a tocar, começaram a troncar trombetas e um único som, eles começaram a tocar. E de repente, meu querido, a palavra de Deus fala que aquilo que Deus não falou para Moisés, aleluia, aquilo que Deus não falou para nenhum homem que iria acontecer, aconteceu. O que aconteceu? Estava lá todo mundo reunido, é a casa de Deus, estamos reunidos, a casa é de quem? Deus. Quem veio para dentro da casa? Deus. Deus entrou. Eles pensaram que Deus ia ficar lá no céu. Eles pensaram que Deus ia ficar lá olhando, tá, a festa tá boa lá embaixo, hein, Felipe? Olha, os levitas lá estão tocando, estão afinadinho. De repente, meu irmão, Deus resolve entrar no meio do baile. Deus resolve entrar no meio da festa. Uhul! Cheguei! Aleluia! Glória a Deus! Esse é o nosso Deus! Ele vem, Ele entra, Ele chega, Ele não bate na porta, não toca a campainha. A casa é dele. Você não falou que a casa é minha? Não é minha, a chave é minha. Eu entro a hora que eu quero. E aí, meu irmão, olha aí, vê aí o que aconteceu. Moisés não escreveu, Abraão não teve esse relacionamento, nenhum profeta, ninguém teve esse entendimento. Sabe por quê? Porque Deus ele age da maneira como Ele quer, como lhe agrada, como lhe convém. Deus faz aquilo que está na teia dele, do jeito dele, a hora que Ele quer. Não pensa que é do jeito que você quer, não pensa que é da maneira como você pensa, que você interpreta. Às vezes Deus vem, e a palavra de Deus aqui fala que aqueles homens que tinham sido treinados, instruídos, tinha todo entendimento, sabia tudo o que fazer,
a palavra de Deus fala que quando Deus entrou naquele negócio, meu querido, eles não conseguiam fazer mais nada. Aleluia. Eles perderam a noção total. Sabe o que significa isso, meu querido, que eu quero falar para você nessa noite? Às vezes a nossa vida precisa de um momento em que Deus entra e a gente perca o controle da nossa vida. Você precisa perder o controle da tua vida. Você tem feito muita lambança. Você tem feito muita coisa errada. Deixa o Espírito Santo de Deus entrar na tua vida. Ah, eu não sei o que eu vou fazer. Amém. É isso mesmo. É isso que tem que acontecer na tua vida. Eu não sei o que fazer. É isso. Eles não sabiam o que fazer, porque a glória de Deus encheu aquela casa. A glória de Deus precisava encher aquela casa. A glória de Deus precisava encher aquele coração. A glória de Deus precisava encher aquela vida. A palavra de Deus diz, meu amado, que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, Ele é o sumo sacerdote. Ele derramou o seu sangue naquela cruz, para fazer o único sacrifício, o único. Ele fez o sacrifício perfeito, há 2000 anos atrás. Está lá em Hebreus capítulo 5, versículo 1. O sumo sacerdote, que foi sacrificado para que todos aqueles que lhe obedecem, possam se achegar a Deus. Ah, eu preciso. Não, você não precisa. O que tinha que ser feito já foi feito por Jesus. Jesus já fez. O sacrifício para te levar à presença de Deus, Jesus já fez. Ele já pagou o preço. Pelo perdão dos nossos pecados. Todos os nossos pecados. Por isso que Jesus não é qualquer. Jesus, Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é. Moisés, muito bacana, muito legal, servo de Deus. Abraão, pai da fé. Olha, ó, parceiro, gente boa, gente finíssima. Maria, mulher temente a Deus. Olha, ó, supimpa. Mas nenhum deles foi capaz de pagar o preço pela nossa salvação. Nenhum deles. Com todo respeito, com todo carinho, com todo amor. A Moisés, a Abraão, a Maria, a um monte de gente. Ó, são nossos irmãos em Cristo. Vamos nos ver nos céus. Olha, mas quem pagou o preço? Quem, leia depois em Hebreus, quem entrou no tabernáculo, mas não esse tabernáculo que nós estamos lendo aqui em 2 Crônicas. Hebreus fala que Jesus entrou num tabernáculo feito nos céus. O único que entrou nesse tabernáculo lá nos céus, para apresentar o sangue dele, e falar, eu paguei o preço pelo Felipe, eu paguei o preço pela Maria, agora eu paguei o preço, eles têm acesso agora. Foi quem? Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, foi Ele. Aleluia. Creia nele, confie nele, deposite a tua esperança nele, e corre para os braços do Pai. Aleluia. Larga esta vida, vai experimentar aquilo que te aguarda, aquilo que te espera. Essas pessoas não puderam experimentar, meu querido. Só uma turminha estava lá dentro, só os sumos sacerdotes estavam lá e não conseguia fazer nada porque Deus estava presente. Hoje, abra a tua Bíblia em 1, vocês estão aí, amém? 1 Coríntios, aleluia. É a primeira ou é a segunda? Peraí, acho que é 2 Coríntios.
2 Coríntios capítulo 7. Uhul! Isso mesmo? Não. 2 Coríntios capítulo 3, perdão. Versículo 7. 2 Coríntios 3, 7. Paulo está falando para os seus irmãos, os judeus, que receberam a lei, que adoravam desse jeito. E ele diz uma coisa aqui no versículo 7, ó. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória, ainda que desvanecente, como não será maior glória, o quê? O ministério do Espírito. E ele continua dizendo, aqui no versículo, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será o quê? O ministério da justiça. Porque na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece. Diante da atual, o quê? Sobre excelente glória. O que Paulo está tentando falar para aqueles homens é o seguinte, ó, vocês se gabam, vocês gostam da glória da época de Moisés, mas meu querido, agora em Cristo Jesus, a gente tem algo extraordinariamente maior, extraordinariamente melhor, que é o quê? O ministério do Espírito. Porque naquela época de Moisés, era só Moisés, era só ele que contemplava, era só ele que tinha o rosto brilhando, porque ele contemplava a glória de Deus. Mas aí ele continua aqui no versículo 16, queridos, ó. Mas, aleluia, eu adoro quando eu vejo essa palavra mas, ou quando, né? Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor, aí há liberdade, aleluia. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor. O que acontece? Somos transformados. Aleluia. Que Deus quer que aconteça na nossa vida é que o véu seja removido, para que toda religiosidade, todo entendimento errado sobre adoração, sobre louvor, sobre vida com Deus, seja tirado, e nós possamos contemplar a glória de Deus. Você pode contemplar a glória de Deus. Ah, mas o meu passado, Jesus pagou o preço pelo teu passado. Tá pago, aleluia. O diabo fica tentando prender a tua vida, mas eu era uma menina, mas não interessa, você era, Jesus pagou o preço. O que interessa agora é você olhar para frente, é você contemplar o autor e consumador da tua fé, é você começar a se relacionar com o Espírito Santo de Deus, é você começar a caminhar com a presença de Deus. Você agora é casa de Deus, habitação do Espírito Santo de Deus. Ele habita dentro de você, aleluia. Ele quer tocar uma nova música dentro de você, aleluia. Ele quer colocar um novo som dentro de você, aleluia. Cânticos espirituais, cânticos dos céus dentro de você, aleluia. Ele quer sim que você perca o controle da tua vida, perca o controle sim, mas na direção do Espírito Santo de Deus, aleluia. Ele quer fazer morada, Ele faz morada, e quando Ele faz morada, meu querido, não tem nada planejado,
é do jeito dele, é da hora, do modo como ele quer. As pessoas, eu estou encerrando, as pessoas vivem atrás de paz, não é verdade? As pessoas vivem atrás de paz. Você conversa com as pessoas, uma das coisas que as pessoas mais querem é o quê? Paz. Existem muitas pessoas que passam a vida inteira mendigando amor. Existem pessoas carentes de amor. Existem pessoas que clamam a Deus pedindo domínio próprio. Que tantas coisas fez de errado na vida por falta de controle, por falta de domínio. Existem pessoas que precisam de fidelidade, que clamam, que buscam por bondade. Eu gostaria de falar uma coisa para você nessa noite: paz, amor, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso você vai encontrar no Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é tudo isso. Tudo isso. O que você precisa é do Espírito Santo de Deus na tua vida. Quando você encontrar o Espírito Santo de Deus na tua vida, você vai encontrar a paz. Você vai encontrar o verdadeiro amor, aleluia. Você vai encontrar a bondade, a mansidão, o domínio próprio, aleluia. Por que as pessoas olham para um homem, para uma mulher e falam assim: você está diferente, você era assim, agora você é assado? É porque essa pessoa, ela agora tem outro inquilino dentro dela. Outro inquilino habita aqui dentro. Quem que é esse inquilino? Espírito Santo. O Espírito Santo veio fazer morada. O Espírito Santo veio dominar, veio controlar, veio ajudar, veio transformar. Somos transformados. Aquilo que você fazia, você não quer mais fazer, porque agora você tem uma outra mentalidade. Você não faz mais aquelas coisas porque você não precisa mais daquelas coisas. Não é religião, não é religiosidade. É que você realmente não precisa mais daquilo. Aleluia! A palavra de Deus aqui falou: aonde está, tem um Espírito, ali há liberdade. Liberdade é você dizer não. Você falar: eu não preciso dessas coisas, eu não quero mais essas coisas. Antes isso me dominava, antes isso me trazia alegria, hoje eu sinto nojo. Eu lembro de um senhor na igreja, ele saía do culto para fumar. Ele era novo convertido. E ele sentia vergonha daquilo. E ele falava: não vou mais no culto. Como pode? Eu estou no culto e eu saio para fumar lá fora na hora do culto, pastor. Eu falo: não, rapaz, você está num processo de transformação. O Espírito Santo de Deus está fazendo algo na sua vida. Você tem que vir na igreja mesmo. E se tiver que sair para fora para fumar, você sai. Para fazer o quê? Vou falar para o cara para não sair, pastor. Você sai. Queima lá o que você tem que queimar e volta rapidinho. Mas Deus vai te pegar. Eu falei: mas Deus vai te pegar, cara. Deus vai te pegar e vai quebrar essa maldição na tua vida. Em nome de Jesus. Você precisa ter saúde. Não, eu vou. E ele ia. Aí uma vez teve uma conferência em Belo Horizonte. Pastor David Robertson. Ele foi. Novo convertido, levou a família inteira, foi. E no meio da ministração, pastor, ele não levantou para ir fumar? Era um negócio que dominava ele. Ele levantou. Ele foi, saiu. Quando ele voltou, David Robertson começou a ministrar pelas pessoas. E o David Robertson estava orando. E passou por ele, pôs a mão nele e falou assim: você está liberto desse vício em nome de Jesus. Foi orar pelos outros. E ele lá, passou mais um tempo e vontade de fumar. E rapaz, acabei de receber essa oração e está dando essa vontade de novo. E ele ficou, ele não aguentou e falou: vou sair. Aí ele fala para a mulher que ia no banheiro, mas ele ia fumar. E ele saiu. Quando ele saiu, que ele pegou o cigarro, ele acendeu, ele deu a primeira, ele começou a vomitar. Mas de passar mal.
e aquele cheiro, aquilo dali, que desgraça isso daqui. Ele começou a ter repulsa. Ele começou a ter repulsa daquele lá. Ele largou aquele e voltou correndo. Glória a Deus, fui liberto, cara. Não, pastor, aí ele voltou e falou: rapaz, eu não consigo nem sentir mais cheiro assim na minha roupa que tinha, já me embrulha o estômago. Estou falando isso para você, meu querido, para que você entenda que nada pode te separar do amor de Deus, nada. Se existe vícios, Deus liberta, Deus transforma, Deus quebra, Deus faz um vaso novo. Esse é o nosso Deus. Não é Deus que você vem, fica quietinho e tal. É Deus que vem e toca. Deus que vem e fala. Deus que vem e enche, batiza com o Espírito Santo, faz o que Ele quiser. Porque quando você vem para Ele, Ele fala: agora você é minha, agora você é meu. Viva isso, experimenta isso na tua vida em nome de Jesus, querido. Não venha para um culto como se você estivesse vindo para uma coisa qualquer. Não, eu estou indo para prestar culto ao meu Deus. Se meu Deus se manifestar lá naquele lugar, rapaz, eu não sei o que vai acontecer. Não estou falando aqui que coisas pentecostais, não estou querendo levar para esse sentido não, querido. Eu estou querendo falar para você de coisas que transformam caráter, transformam vidas. Não é só, não, coisas que transformam, mudam as pessoas, de dentro para fora. É muito fácil falar aqui, vamos usar um traje assim, um traje assado, as mulheres usam isso, os homens usam aquilo, tal. Não, não. A obra de Deus é de dentro para fora. Amém? Gostaria de chamar os levitas nesse momento.